Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins e estamos iniciando o programa Papo Marcado. E o assunto de hoje é resíduo sólido. Estamos trazendo aqui para debater esse assunto a engenheira civil Fernanda Gianazzi. Gostaria, Fernanda, bom dia, que você falasse um pouco da sua atuação rapidamente para que os telespectadores pudessem conhecê-la. Ok. Obrigada, deputado Marcos Martins, por essa oportunidade. E dizer que nesses últimos 30 anos da minha atividade profissional, eu tenho atuado muito sobre as substâncias perigosas, tóxicas, cancerígenas, no caso amianto, resíduo radioativo, né, que nós chamamos de rejeito, porque não se pode fazer nada com ele, sílica e outros produtos. Césio não, né? Na verdade, o césio é parte do rejeito radioativo, é um dos. Sim, sim. Tá? E o amianto, com ênfase no amianto. Esse é o tema que tem ocupado boa parte da minha vida profissional. Todos são perigosos. Perigosos, tóxicos, patogênicos, cancerígenos. Pois bem, nós estamos com um problema atual, que é o resíduo sólido, que tem aumentado bastante e os municípios, as cidades precisam enfrentar esse problema. Então, nós precisamos também fazer com que a população participe dessas ações. Eu gostaria que você falasse um pouco, se você tem também essa percepção de que o aumento do resíduo sólido, do lixo de maneira geral, ele é acompanhado na medida que a população aumenta o seu poder aquisitivo, a população começa a comprar mais e também o desinteresse pelo descarte. Fala assim, eu jogo um papel no chão, jogo lixo fora, ele desaparece em si, acaba. Se você também tem essa percepção, e o que nós podemos recomendar ou pedir para que a população nos ajude? Então, esse é um tema importantíssimo. Nós estamos aí com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que foi instituída há muito pouco tempo, mas que já há debates, né, em curso no país. Alguns tipos de resíduos já existem destinações mais adequadas, né, que nós vamos até depois, se houver oportunidade, de falar isso. No caso, os pneus, as pilhas, baterias, né, de celulares, né, e outros que estão aí, né, que são descartados sem nenhum critério. Eu fico sempre muito impressionada, até antes de entrar nessa questão do lixo, da população, do lixo doméstico, que é a grande parte do resíduo que a gente tem. Por exemplo, a questão dos resíduos de medicamentos, né? Hoje já se faz, tem postos de coletas daqueles medicamentos vencidos ou que não se utilizam mais. E aí, de repente, você, como cidadão, vai levar e ele diz, esse aqui é controlado, tarja preta, esse tem de ser entregue no posto da Anvisa, que nem sempre é acessível à população. Então fica aqui também essa preocupação, que na coleta que está se dando hoje de medicamentos, que houvesse a coleta de todo o medicamento e que depois houvesse a separação e a entrega para a Anvisa e para os órgãos de saúde. Mas voltando à questão do lixo doméstico, vamos dizer assim, né? Começa que o lixo doméstico ele tem uma destinação, em geral, a aterros, né? Quando não é feita aquela separação que já existe em muitos bairros, em muitos condomínios, em muitas cidades, que o próprio cidadão já faz a separação, né? Que é o que a gente chama, né, do material que pode ser reciclado. A seleção. A seleção, a coleta seletiva. Por exemplo, no prédio onde eu moro, é feito isso e depois o próprio condomínio, ele vende, né, para cooperativas, ou enfim, doa, e que reverte para o próprio condomínio, para comprar café. Eu acho essa proposta interessante até porque nós não temos esse recolhimento de maneira ainda uniforme em todo o estado ou em todo o país. Então, primeiro ponto, o lixo doméstico ele é composto de uma parte orgânica, que essa pode ser utilizada
para fertilizantes, né? Que é aquele lixo que tem um aproveitamento. E aquela parte como plásticos, vidros, né? Metais, que não são degradáveis. E esse material tem já cooperativas de catadores, já tem uma destinação que faz a reciclagem disso. Isso considerando o lixo não tóxico. Né? Se partirmos para o lixo tóxico, aí a coisa é um pouco mais complicada, porque nesse lixo tóxico são descartadas pilhas, principalmente pilhas, que tem muitos metais pesados. Nós temos aí no lixo que às vezes é colocado na caçamba, que são as telhas retiradas com amianto, de cimento amianto, essas telhas conhecidas aí pelo nome dos próprios fabricantes, Brasilite, Eternite, que contém um produto tóxico cancerígeno como é o amianto. As lâmpadas, com vapor de mercúrio, que são descartados aí também de maneira inadequada, e baterias de celulares e de outros equipamentos eletrônicos. É para esse que nós temos de ter um olhar diferenciado. Como nós estamos vivendo uma luta com relação ao amianto, que é uma luta mundial, e o amianto, ele também é lixo, e é lixo perigoso, e nós encontramos ele em diversos produtos. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do amianto, da destinação do amianto. Como que seria interessante, ou a sugestão, para que as prefeituras, para que os cidadãos nos ajudassem, para que tenhamos uma destinação correta desse produto, uma vez que é um produto perigoso. Falasse um pouquinho a respeito disso. O ideal é que não se produzisse mais esse resíduo, na medida em que a sua lei, a 12.648 de 2007... 684. Desculpe, 12.684 de 2007. É uma lei que proíbe a utilização do amianto em todo o território paulista, em todo o estado de São Paulo. Então, cumprindo-se essa lei, que não se produza, não se comercialize e não se utilize, nós não vamos ter no futuro, e eu espero muito em breve, resíduos contendo amianto. Bom, mas nós temos esse passivo. O país foi coberto aí, se nós pudermos até dizer, há 10, 20 anos atrás, 90% das caixas d'água eram de cimento amianto. As tubulações das adutoras de lixo, de água servida, Sabesp, inclusive. E água potável, era também de cimento amianto. E 70% das residências unifamiliares também cobertas por telhas de amianto. Então, nós temos um passivo instalado. Nós vamos ter muito tempo ainda para nos livrar disso. Quer dizer, não produzindo mais, resolve parte do problema, mas nós temos aquilo que vai ser removido, de demolições, de trocas, que essas telhas vão se deteriorando, as caixas d'água estão sendo substituídas por materiais muito mais adequados, muito mais leves, muito mais fáceis de limpar. Então, para esse material, não há outra solução que não seja aterro para lixo perigoso, que no estado de São Paulo só há 3 que foram licenciados e autorizados a receberem esse material. Bom, como que nós temos isso? O pequeno produtor, gerador desse resíduo, como é que ele faz? Em geral, ele acaba descartando na caçamba ou deixando abandonado em qualquer terreno. Por quê? Porque não existe uma política ainda pública que faça a coleta desse material. Esse é um entulho chamado entulho de obra que não pode ser reciclado. Então, ele precisa ter uma destinação adequada e ter um custo que tem de ser assumido pelo poder público. Existem algumas prefeituras, inclusive na cidade de Osasco, nós temos conhecimento, que existe uma usina de reciclagem de entulho. Esse entulho não pode ter o amianto misturado, por exemplo. Nem gesso, há alguns materiais que não são permitidos pela legislação ambiental de serem reciclados. No caso, a telha de amianto, a caixa d'água, ela não pode. Por quê? Porque quando se faz essa reciclagem de entulho para depois fazer contrapiso, bloquete, tem uma série de empresas que reutilizam esses produtos. Não pode ser moído, o amianto não pode, para não liberar fibras de amianto.
para não contaminar outros trabalhadores, para não contaminar a população. Então, esse material, considerado pela Resolução 348 do CONAMA de 2004, não pode ser reciclado, ele tem que ser descartado em aterro para lixo perigoso. É o aterro classe 1. O que nós podemos fazer para que, além da destinação, a gente possa fazer com que a lei estadual seja cumprida, que proíbe o uso do amianto? Nós temos cobrado da Anvisa, da Vigilância Sanitária, Ministério do Trabalho, para que façam fiscalizações, para que não entre, não sejam vendidos esses produtos, em especial as telhas, os depósitos de construções, das lojas. Quais as ações, vamos dizer, que as prefeituras poderiam tomar com o intuito de apoiar essa proibição desse produto, uma vez que vai custar muito caro depois a destinação correta, além da exposição das pessoas e o meio ambiente em risco. Risco à saúde pública e risco ao meio ambiente. Sim. Então, qual a sua ideia com relação a essa destinação desse produto? O que nós podemos fazer? Que os países europeus e outros certamente já enfrentaram esse problema primeiro. A lei estadual de sua autoria, ela já prevê, não é? Ela já tem essa preocupação do descarte do material como resíduo, mas também de ser uma infração sanitária, quer dizer, fere o Código Estadual, né, o Código Sanitário, aquelas empresas que estão insistindo em comercializar esses produtos. Então, qual é o papel, do Estado e das prefeituras, onde a saúde já é municipalizada, né? O SUS, existe a gestão plena do SUS. Então, o exemplo Osasco, a gestão da saúde é do município. Embora nós tenhamos um Código Sanitário Estadual, que ali está tipificado qual será a infração, qual será a penalidade, mas temos também lei municipal que fortalece isso. Então, a vigilância sanitária, o Sereste, que aqui no município representa a autoridade sanitária, deve fiscalizar, sim, os depósitos de materiais de construção para que não se utilize, para que não se comercialize o amianto, porque, inclusive, tem uma infração, além de sanitária, trabalhista, porque esses comerciários, eles acabam manipulando esses produtos e tendo contato com as fibras de amianto. E quando esse material quebra nos depósitos, o que é muito comum, libera essas fibras também para o meio ambiente. O perigo não está somente em quem trabalha na produção diretamente, mas ao meio ambiente, às pessoas que manipulam de maneira geral. Sim, o trabalhador, em geral, é o mais exposto, mas a população também, indiretamente, ambientalmente, se expõe às fibras cancerígenas do amianto. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Papo Marcado, com a presença da engenheira de segurança Fernanda Gianazzi, engenheira civil, e com o tema resíduo sólido. E hoje tratando, além do resíduo sólido, que é o lixo comum, o lixo perigoso, como, por exemplo, amianto, que nós temos em quantidades muito grandes, esparramada por todos os cantos. Estamos falando da destinação desse lixo. Fernanda, nós falávamos aí de lixo perigoso. Então, se é um lixo perigoso, ele requer alguns cuidados na sua destinação, desde da coleta até a destinação final. Porque o amianto não existe reciclagem, não dá para ser reaproveitado, né? Então, gostaria que você falasse um pouco quais as etapas e os cuidados que nós precisamos ter na destinação correta desse produto cancerígeno
e perigoso? Amianto. Deputado, ele inicia no processo da detecção, né? Muitos materiais, às vezes o amianto vem como contaminante ou mesmo como um subproduto. A telha é mais fácil de ser identificada, a telha, caixa d'água aqui, basicamente é uma mistura de cimento e amianto. Mas em outros produtos o amianto entra como um complemento, não é? Por exemplo, lonas, pastilhas de freios. Então, essa detecção, né, esse conhecimento, se aquele produto contém um amianto, isso serve para outros produtos perigosos, tem que ser feito. É a primeira etapa. Na dúvida, considere o amianto. Às vezes a gente tem muitas questões nesse sentido. Olha, eu estou com um navio aqui e eu não sei se as placas que serviram para isolamento térmico, divisórias, contém ou não amianto. Se não é possível fazer uma boa detecção, porque às vezes isso requer uma certa sofisticação, considere como tal. Sempre a favor da segurança. Como tendo amianto. Como tendo amianto. Se há suspeita, porque o amianto foi usado em 3.000 produtos industriais. A gente já conhece essa gama de utilização. Às vezes escapa uma coisa ou outra, mas no geral se conhece aonde ele foi aplicado. Num segundo momento, a remoção. Se isso vai acontecer numa demolição, se isso vai acontecer numa desamiantização, como nós tivemos num cinema, no Rio de Janeiro, onde foi desamiantizado todo o forro, toda a proteção que era anti-fogo, proteção anti-incêndio, e que continha amianto. Aí sim, essa desamiantização, ela tem de ser feita de maneira muito cuidadosa. Mesmo a retirada de simples telhas, evitar quebrá-las, evitar gerar poeira. Quem vai fazer isso precisa estar treinado, principalmente quem sobe em telhado com essas telhas de cimento amianto, com maquita, furadeira. Tem gente que fura, corta, né? Gera aquela poeira toda. Então, evitar. Primeiro, as quedas, né? Porque esse material é muito frágil. A gente tem a ideia de um produto robusto, mas andar sobre uma telha de cimento amianto, nem pensar. As quedas, em geral, são fatais. Depois, retirá-las o mais inteiras possível, sem deixar quebrar, sem formar aqueles cacos, porque aquilo lá libera fibras. Não é? Depois, acondicionar isso. Existem várias formas. As telhas muito grandes, aqueles caletões, o senhor se lembra aqui das canaletas, né? Produzidas aqui em Osasco, principalmente. Então, aquelas são de difícil manuseio. E embalar, né? Então, elas são paletizadas. Normalmente, quando se retira isso, são grandes galpões. Então, o material é paletizado, é posto uma manta, né, plástica, para evitar que no transporte, nas empilhadeiras, elas quebrem. Quando o material já está muito danificado, são usados uns bags, que a gente chama, são uns grandes sacolões, que têm alças e que aquele material vai ser acondicionado ali. Depois, etiquetar. Colocar, esse produto contém amianto, evite gerar pó. Existem os dizeres que o próprio CONAMA estabelece, que devem ser observados. Depois, o transporte. Não se pode colocar na primeira, numa van qualquer, jogar o material lá dentro. Existem regras. Esses aterros, inclusive, eles exigem, primeiro, uma certificação que é um produto de interesse ambiental, chamado CADRE. É um certificado de remoção de resíduos de interesse ambiental. Então, isso é retirado junto ao órgão, no nosso caso, em São Paulo, junto à CETESB, para que esse material possa chegar no aterro. Sem esse documento, ninguém recebe. Então, o transportador deve trazer junto com ele essa certidão. E, finalmente, do aterro, aí o material vamos pensar, o aterro é um grande cemitério, e para o lixo perigoso, ele vai para valas. Fica confinado. Fica confinado. Esse material, ele não é jogado direto numa vala, tem toda uma proteção
para evitar contaminar o subsolo. Tem toda uma exigência, são várias mantas que se sobrepõem e o material depois, quando essa vala está completa, ou essa área está completa, ele é todo coberto. Diariamente, após o lançamento do material, é jogado uma camada de terra para que evite que numa ventania, chuva, esse material seja transportado para outras áreas. Então, é uma questão técnica bastante complexa. A gente imagina o lixo até enquanto está dentro de casa, né? Sim, depois sim. que ele sai da nossa porta, a gente não quer pensar mais nele, como se fosse um problema solucionado. E não é. Ali começa, sim, o grande ciclo de o que vai se fazer com aquele lixo. Para o lixo perigoso há muito pouco que se fazer, a não ser ir para essas áreas, que cada vez vão ficando mais distantes dos centros urbanos, né? Ninguém quer morar do lado de um lixão, Sim. por mais cuidado que ele seja. Custo, de transporte aumentando barbaramente, é o custo do combustível, é o custo da distância para transportá-lo, o custo da destinação. Tá? Então, tudo isso vai encarecendo o quê? A vida dos cidadãos. No caso desse produto, nas telhas mais comum, caixas d'água, serem jogados de qualquer forma, ou no aterro comum, quais as implicações que nós teremos? Olha, hoje... Então, o mais comum hoje é existir isso, né? Há muito lançamento inadequado. A gente conhece, evidentemente, os aterros que são licenciados para isso, que eles têm toda vamos dizer, uma metodologia que o senhor teve a oportunidade recentemente, né, de estar em todos eles para conhecer realmente se está sendo feito adequadamente isso. Mas há muitos aterros clandestinos por aí, bota fora da vida, né? E para isso, tá, quem está cometendo essa infração, ele pode ser enquadrado na lei do crime ambiental. E as penalidades são muito severas. Hoje, alguém que comete um crime ambiental é crime inafiançável, há multas altíssimas, tá? Então, o mais importante é educar a população. Eu digo que a multa não resolve, né, o problema, ela é a última situação. O que nós temos é de educar a nossa população. Que, como o senhor muito bem pontuou logo no início do nosso bate-papo aqui, com o aumento do poder aquisitivo da população, ela vai ficando cada vez mais exigente. E aí ela procura aquele produto que tem uma embalagem mais bonita, né, mais sofisticada, um produto com maior atrativo mercadológico, só que aí pode estar embutido uma embalagem que não se degrada. Então, isso nós temos de pensar também. Quando nós compramos um produto, na compra, o poder de decisão é nosso, cidadãos consumidores. E aí sim pensar para onde vai esse produto quando eu jogar fora essa caixinha, esse plástico, essa embalagem, essa sacola plástica. Tudo isso eu tenho de pensar. Quando eu for comprar uma telha, mesmo que a loja, né, o revendedor me ofereça uma telha de amianto, porque ela dura eternamente, eu devo pensar, espere, além de ser proibida, né, essa telha de ser vendida, para onde ela vai depois? Quando eu for descartá-la, o custo dela vai ser muito mais alto do que é hoje. Que a tendência é que cada vez mais o lixo encareça para que seja destinado adequadamente. Os municípios, os estados, as cidades têm um prazo para se adequarem à política geral de resíduos sólidos, política nacional de resíduos sólidos. Tem uma lei e que agora no mês de agosto do ano que vem, né, o prazo para essa adequação. E você acha que já estão preparados os municípios, a cidade e o estado, ou quais as providências que seriam necessárias para se adequarem a essas novas determinações a nível nacional? Então, alguns segmentos, né, empresariais já se adiantaram. É a tal história, existe essa cultura da lei que pega e que não pega, que o senhor deve enfrentar isso no dia a dia, né, no parlamento. Mas alguns segmentos, eles já se adiantaram, né?
Podemos citar aqui novamente as pilhas, os pneus, as baterias, onde já há locais para se fazer essa destinação. Eu, como consumidora, eu tenho lá as pilhas, eu não jogo mais no lixo, eu levo naquele que é mais próximo da minha casa, que eu sei que recolhe, inclusive me dá até a embalagem, uma caixinha para colocar, para eu ir armazenando as pilhas. É isso, alguns setores se adiantaram, outros não. O setor da construção civil é muito atrasado, em todos os setores, na área trabalhista, na área ambiental, é um setor que tem milênios de conhecimento, mas assim, ele é muito lento para absorver essas mudanças. Então, é um setor que nós devemos realmente pressionar para que assumam uma postura mais proativa. Não é esperar o dia 31 de julho para poder adotar essas medidas. Tem de se pensar antes. Então, fica aqui uma proposta que, da mesma forma que se faz hoje com os pneus, por exemplo, é possível? Hoje eles recolhem, tá? Lonas e pastilhas usadas, já há local que recolhe. Medicamentos, embora, como eu disse, ainda não tem uma política forte para recolher medicamentos usados ou vencidos, mas já existe alguns aí, vamos dizer, algumas ações. Agora, para telhas de amianto nós precisamos. E aí, deputado, vai depender muito da pressão que a sociedade puder exercer, juntamente com o parlamento, juntamente com o senhor, que é autor dessa lei tão importante, para que esses fabricantes, assumam a responsabilidade de dar a destinação correta. É a chamada logística reversa. É um nome bonito, mas que diz o seguinte: quem produziu, que embale, quem gerou, Mateus, que embale o resíduo que produziu. E eu acho que essa é a questão que tem que ser colocada. Nós queremos agradecer a presença da engenheira Fernanda Janazzi neste papo marcado e nesse desafio tão importante que é o resíduo sólido, aonde destinar o lixo que nós produzimos, que a sociedade produz. Qual a responsabilidade das empresas que criaram esse lixo, a tal da logística reversa, e que nós possamos, juntamente com você que está nos acompanhando, a enfrentar esse problema. E o amianto perigoso, como o produto perigoso, como o amianto, precisa da sua atenção com mais cuidado para darmos a destinação correta, porque expõe em risco a saúde pública, a sua saúde, da sua família e o meio ambiente, esse que nós respiramos. Um grande abraço a todos, até a próxima.